Olá amigos, então hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que é muito comum sobre quem faz suplementação de minerais. Pessoas suplementam minerais, magnésio, cálcio, potássio, vanádio, cromo e assim por diante. Então geralmente tem uma dúvida sobre quais os minerais que melhor são absorvidos pelo organismo, né? Então, o que acontece? Dentro dos minerais, os minerais de forma geral, você tem várias maneiras de você fazer com que o suplemento de mineral fique melhor absorvido, né? Então, o que acontece? Geralmente se busca os minerais que têm mais proximidade com os minerais encontrados na natureza, né? Então você tem aí, por exemplo, os minerais que são retirados de plantas, né? Você tem algumas marcas que fazem isso, né? A New Chapter faz isso, a Global Hellenic faz isso, tá? E outras marcas por aí, né? Minerais retirados de plantas. Quer dizer, por quê? Porque o nosso organismo, uma vez que ele já conhece os minerais dos vegetais que nós comemos, fica muito mais fácil para ele entender, quando ele recebe um mineral feito de planta, que aquele nutriente, ou um nutriente feito de planta, né, que aquele nutriente é parecido com aquilo que ele já conhece. Então a tendência é ele rejeitar menos, a absorção ser melhor, né? Então você tem aí selênio, né, ou seja, um monte de minerais que são feitos a partir de plantas por empresas sérias, como citei, New Chapter e Global Hellenic. Ainda assim, você tem minerais que são feitos de forma quelato, são os quelatos, né? O magnésio quelato, o zinco quelato e assim por diante. Quelar o mineral também é uma forma de deixar ele melhor absorvível, né? Ou biodisponível, para ser sincero. Porque se ele não for ao menos quelato, não vale a pena nem você colocar na boca, tá certo? Porque o seu organismo não vai absorver. Tá certo? Então usa-se a quelação, que é a tentativa de diminuir as partículas desse mineral para que ele possa ser absorvido, né? Então você tem, como eu falei, alguns minerais quelados aí. Além disso, você tem outros tipos de minerais. Por exemplo, você tem o magnésio, o citramato de magnésio, você tem, por exemplo, o magnésio malato, você tem o magnésio, o citrato de magnésio, como eu falei, né? O citrate de magnésio, né? No caso em inglês, e o cálcio, a mesma coisa, cálcio citrate, enfim, você tem até o magnésio, que é muito popular aí, por aí afora, que é o magnésio PA, né? Então, assim, o cloreto de magnésio PA, para ser mais exato, né, que não tem uma absorção tão boa quanto esses outros que eu falei, mas é um tipo de magnésio. Contudo, entretanto, o melhor magnésio que existe em termos de absorção, o melhor mineral que existe em termos de absorção, ou os melhores minerais, são os minerais iônicos. Por quê? Porque os minerais iônicos são feitos de forma que o tamanho da célula seja menor. O tamanho da célula do mineral, da partícula do mineral, ela é menor do que o tamanho da célula, ou seja, onde ela vai penetrar. Então o que acontece? Pensa bem, se você tem aqui a célula desse tamanho, né, e você tem a partícula do mineral desse tamanho, quando ele tenta penetrar na célula, o que acontece? Não penetra pouco, né? Pensa aqui, ó, vai embora. Você tem uma célula, uma partícula desse tamanho, ela entra na célula aqui, a maioria vai embora, não é absorvida. Quando você tem uma célula, uma partícula desse tamanhozinho, menor, e aqui é a célula, aqui é a partícula do mineral, essa partícula entra toda na célula. Então a absorção é 100%. 100%. Então, mas aí que está, os minerais iônicos, eles não são muito comuns no mercado de suplementação, né? São poucas empresas que fazem
os minerais iônicos? Está tendo mais empresas que estão se atentando para isso, mas ainda são poucos. Mas assim, perceba, vou colocar uma descrição aqui, os minerais iônicos, né, que você pode optar, tá certo? Preste atenção, se você puder fazer com que o seu mineral seja iônico, você está escolhendo o mineral com absorção 100%, 100%, tá? Se você optar por outros minerais, todos eles, né, exceto aqueles, né, que não tem nenhum tratamento, nenhuma, né, ou seja, ele não é de planta, ele não é quelato, ele não é citrato, ele não é citramato, ele não é quelato, ele não é malato, ele não é nada, né? Então esse aí você nem esqueceu, descarta de imediato. Esses outros você pode optar também, mas saiba que a absorção deles é bem menor do que a absorção dos minerais iônicos. E isso vale para magnésio, para cálcio, para vanádio, selênio, todos os minerais que existem, tá? Talvez não se consiga achar o mineral iônico de todos, é verdade, mas se não achar de todos, de quase todos, tá ok? De qualquer forma, opte por aquele que você achar aí de uma loja séria, que tenha compromisso com o seu cliente, que possa lhe fornecer as melhores alternativas em termos de suplemento. Tá ok? Fique com Deus. Até a próxima.